Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este dia bendito, pelas tuas mãos generosas sobre as nossas vidas, sobre tantas bênçãos, Senhor, que são derramadas. Jesus amado, nós pedimos a tua presença. A sua presença que é boa, que acalma os nossos corações. Corações esses ainda tão inseguros, cheios de dúvidas, amedrontados. Ah, Senhor amado, mas na tua presença, Jesus, tudo silencia. Nós pedimos a tua presença neste ambiente. Vai renovando, Senhor, os corações. Vai trazendo paz, Senhor. E cuidando de cada uma que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, amém. Nós começamos ontem, né, rapidamente. Gente, eu ia mostrar a mesa pra vocês, ficou linda, sabe? Eu não sei quem tava aqui que viu. Eu usei muita decoração azul, né? Azul, dourado, né? Um azul marinho. E aí eu tenho uma panela da Le Creuset azul. Linda, assim, sabe? Ela é bem bonita. Eu quase não uso ela, assim, eu uso mais pra fazer uma parmegiana, né? Quando eu faço um pouquinho de macarrão, porque ela é bem bonita e ela é comprida, assim. E azul, um azul bem bonito. E aí, eu acabei usando ela porque aí eu fiz ovos, fiz bacon. Aí eu fui colocando assim, ó, divididinho assim na panela. Gente, ficou muito legal. Giovanna com uma mesa americanizada. Ai, ficou bem bonito, assim. Ai, mas eu... Aí, como eles chegaram, eu nem, assim, sabe, nem... Aí a gente foi conversando, aí... acaba que eu esqueci de tirar a foto. Então vamos começar, né? Então, ontem a gente introduziu o assunto, né, sobre a beleza do coração de Cristo, né? E nós lemos a primeira folha... Foi a página 97 e a página 98. Nós paramos no penúltimo parágrafo. E a gente vai continuar, a gente lê, depois a gente faz um comentário, depois a gente vai fazer outra coisa. Tá bom? Então vamos lá. Página 98, penúltimo parágrafo. Não é primeiro esse... Aqui, ó. Não há amor tão grande e tão profundo quanto o que há no coração de Cristo. Ele se agrada da misericórdia. Ele está pronto a se compadecer daqueles que sofrem e se entristecem por suas circunstâncias. Ele se alegra com a felicidade das suas criaturas. O amor e a graça que Cristo manifestou excedem tanto ao que há neste mundo quanto o sol brilha mais que uma vela. Os pais, muitas vezes, são cheios de bondade para com seus filhos, mas não há bondade como a de Cristo. A primeira coisa que sai da boca de Jonathan Edwards ao exortar as crianças da sua igreja é amar Jesus mais que qualquer coisa nesse mundo. É o coração de Cristo. Nesse sermão, e por todos os seus escritos, Edwards toma uma direção diferente de Goldwyn e outros teólogos tomariam. Quando Edwards fala sobre o coração de Cristo, ele costuma enfatizar a beleza ou a amabilidade do seu gracioso coração.
E vale a pena gastar um capítulo para falar sobre isso. Sobre a beleza e a amabilidade do seu gracioso coração. Veja novamente o que Eduardo diz. Não há amor tão grande, tão profundo quanto o que há no coração de Cristo. Os seres humanos foram criados com uma atração nata pela beleza. Somos arrebatados por ela. Eduardo entendeu isso profundamente, percebeu que essa atração magnética pela beleza também ocorre em coisas espirituais. Na verdade, Eduardo poderia dizer que essa beleza espiritual projeta em todas as outras belezas a sua sombra ou eco. Ao longo do seu ministério, Eduardo também buscou impressionar as pessoas com a beleza de Cristo. Isso é tudo o que ela está fazendo ao coração das crianças de sua igreja em agosto de 1740. Posteriormente, em seu sermão, ele nota tudo que é amável com Deus está em Cristo e tudo que é o poder e tudo que é ou pode ser amável no homem está nele, pois ele é homem tanto quanto é Deus, e ele é o homem mais santo, mais manso, mais humilde e mais excelente de todas as formas que já existiu. Aqui ele vem trazendo, sobre a beleza do coração de Jesus, Então ele vai para essa linha, Ele fala sobre a beleza e ele vem, e o autor aqui do livro, o Danny Orton, ele fala que como nós somos inclinados mesmo para a beleza, nós somos inclinados para a beleza. As coisas bonitas, os nossos olhos foram treinados, Existe em nós, Deus, as coisas que Deus faz, existe beleza, existe ordem, Existe sintonia nas cores. É lindo de ver o que Deus faz, Toda a sua natureza, tudo, quando você contempla, quando você olha a criação de Deus, você fica maravilhada com tamanha beleza. Você pega uma flor, gente, uma florzinha, você vê quanta beleza há naquela flor. E aí quando você vai assim, comprar flores, eu sempre observo muito assim, sabe? Você vai ali comprar flores, você olha aquele quantidade de flores, às vezes ela é a mesma espécie, mas ela é diferente, cada uma tem o seu detalhezinho, e são cores que se combinam entre si, que tem harmonia. Os animais, gente, aqueles pássaros coloridos, com diversas cores, e a gente fica assim impressionada com a beleza, da natureza. E isso é o coração de Deus, Ele olha, ele faz as coisas bonitas. Os seres humanos com as suas belezas diferentes. É lindo demais ver a beleza. E os nossos olhos são inclinados para olhar, para a beleza. E é engraçado que hoje o mundo, vocês podem ver, a moda, a cultura, o que ela vem fazendo? Ela vem distorcendo o que é bonito, Um dia desse eu tava vendo foi um desfile de moda, um desfile conhecido, eu não sei, eu não entendo muito, eu não acompanho muito isso, Mas aí tava falando, aí tava mostrando lá, meu Deus do céu, quem que eles estavam, as pessoas estavam vestidas como se fossem zumbis, sabe? Uma coisa mais esquisita, eu falo, meu Deus, que distorção do belo, Que distorção do que é bonito. Como as pessoas, elas estão distorcidas, E a gente não pode deixar, Então, quando você for se alimentar, põe a sua mesa bonita, faça as coisas bonitas, não para os outros, não para poder se amostrar, mas no sentido de honrar, de cuidar, Quando você for arrumar a sua cama, deixa a sua cama bonita. Quando você for guardar suas coisas, guarda de uma forma bonita, harmônica. Quando você for do Balenciaga, Você viu? Foi Paris Fashion Week. Eu fiquei assustadíssima com aquilo. Eu fiquei assustadíssima. Pessoas pareciam zumbis. E eles enalteciam aquilo. Eram pessoas, meu Deus, que absurdo. Um absurdo.
Uma beleza das trevas, né? E então a gente tem que procurar, a gente tem que deixar as coisas mais bonitas, né? Nós precisamos olhar para as coisas mais bonitas, a gente tem que aprender com elas, aprender, a gente até nós mesmas, né? Se arrumar, se cuidar, ficar bonitas, né? Enaltecendo isso, né? A beleza, como é bom a gente ver coisa bonita, né? Às vezes a mulher passa o dia todo dentro de casa de pijama, descabelada, e o filho, o marido tem que passar o dia todo enxergando a mulher desse jeito. Não, seja bonita, não só lá fora. E quando chega lá fora é a mulher que ninguém nem entende. Quem é essa pessoa? Né? Não, se arrume, né? A beleza, o cultivo dessa beleza, né? Só que aqui ele vem falando de uma beleza muito mais extraordinária, né? Que é a beleza do coração. E a beleza do coração de Cristo. É lindo demais isso, né? Então, olha só, Cristo, ao longo do seu ministério, a beleza de Cristo, isso tudo que ele está fazendo, tá? Tudo que é amável em Deus está em Cristo. E tudo que é o poder ser amável no homem está nele. Então, tudo que é lindo, tudo que é belo, tudo que é amável, tudo está em Jesus, né? E ele é um homem mais manso, mais santo, mais humilde, mais excelente de todas as formas que já existiram. Toda a amabilidade possível está em Jesus, pois ele é o homem mais santo, mais manso, mais humilde e o mais excelente de todas as formas que já existiu. Essa forma de falar sobre a mansidão e humildade de Cristo é exatamente como Cristo descreve o seu coração em Mateus 11:29. Em outras palavras, é o gentil coração de Cristo que adorna a sua beleza. Ai, gente, olha isso. Ai, eu esqueci minha canetinha hoje. É o gentil coração de Cristo que adorna a sua beleza. Ou ainda de outra forma, o que mais profundamente nos atrai a Cristo é o seu coração manso, terno e humilde. Então, o que traz beleza, né, o que adorna Jesus, é o gentil coração dele. Né? O que enfeita ele, que adorna ele, é o seu coração. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão, né, tão bonitas, tão preocupadas, né, com a estética aqui fora. Ela tá tão ligada a isso, mas por dentro elas estão apodrecidas, feias. E é engraçado, né, porque quando a gente vê uma pessoa que ela não é assim tão bonita, né, não é tão ajeitada, mas ela é tão gentil, ela é tão do bem, ela é tão alegre, ela tem aquela alegria fora do comum, assim, aquela mulher que chega, tem um brilho, ou então até mesmo aquela mulher silenciosa, assim, mas ela é mansa, mas ela tem a palavra pontual, é aquela mulher diferente. A gente percebe, não é? A gente fala assim, nossa, fulana nem é tão bonita, mas ela fica linda, ela se torna bonita, né? Por quê? Porque o coração dela está adornado pela verdadeira beleza, que é a beleza desse coração. Atualmente é comum em nossas igrejas nos referirmos à glória de Deus e à glória de Cristo. Mas o que há na glória de Deus que nos atrai e nos faz conquistar os nossos pecados e nos torna as pessoas radiantes. É a pura magnitude de Deus, uma consideração da imensidão do universo e, portanto, do seu Criador, uma percepção da grandeza transcendente de Deus. O que nos atrai nele? Não, Eduardo diria, é a amabilidade do seu coração. Segundo ele, uma visão de beleza divina de Cristo que dobra as vontades e atrai os corações dos homens. Uma visão da grandeza de Deus em seus atributos pode subjugar os homens. No entanto, ver a grandeza de Deus não é a nossa mais profunda necessidade, mas sim ver a sua bondade. Ao ver apenas a sua grandeza,
a inimizade e a oposição do coração pode permanecer em sua plena força, e a vontade pode resistir inflexível, enquanto um vislumbre da glória da moral e espiritual de Deus, a suprema amabilidade de Jesus Cristo, brilhando no coração, vence e abole essa oposição, e inclina a alma de Cristo, por assim dizer, por um poder onipotente. Somos atraídos a Deus pela beleza do coração de Jesus. Quando pecadores e sofredores vêm ao Cristo, Eduardo diz em outro sermão, a pessoa que encontram é extremamente excelente e amável, pois eles veem aquele que não só tem excelente majestade, perfeita pureza e luz, mas também em quem essa majestade se conjuga a maior doce graça, que se reveste com brandura, mansidão e amor. Jesus está extremamente pronto para os receber, devido à sua pecaminosidade. Eles ficaram chocados ao descobrir que os seus pecados o tornaram ainda mais disposto a absorvê-los em seu coração. Inesperadamente, eles os descobrem de braços abertos para abraçá-los, prontos para perdoar todos os seus pecados, como se este nunca tivesse existido. Em outras palavras, quando vamos a Cristo, ficamos impressionados com a beleza da sua receptividade. Coração, é justamente essa surpresa que nos atrai. Ai, gente. Muitas vezes a gente pensa que o que nos atrai em Deus é a sua grandeza, né? O seu poder, a sua glória, a sua majestade. Mas o Danny Orton, ele coloca que se a gente fosse atraída pela glória e majestade de Deus, ela se tornaria algo muito distante, muito longe, ao ponto da gente não querer, né? Da gente se esconder, da gente se amedrontar. E aí mostra que o que mais nos atrai é o coração de Jesus, né? É o coração dele. Não é só quem ele é em poder, né? A gente vê ali, né, na transfiguração ali do monte, a gente vê, né, quando Jesus se apresenta para Saulo, né? Ali ele mostra a sua majestade, né? Ele é um clarão como um sol, aquele poder, né? E ali Saulo cai cego, né? Mas Jesus, ele se revela assim, não para todos, né? Ele se revela, o que ele mais mostra para nós é a sua bondade, é o seu amor, porque é assim que nós somos atraídas para ele, né? Então, um Deus que não afasta, ele nos atrai, né? Então, Jesus não repele pecadores. Ele se aproxima deles, e se ele se mostra naquela gloriosa, e todo mundo vai falar, não, isso aqui não tem como chegar perto dele, né? Ele nem vai... Ele vai tapar o nariz quando me vê, né? Então, enquanto o mundo ele ensina, se conserta primeiro, se corrige primeiro, melhora primeiro para depois procurar Jesus, ao contrário, né? Ele nos recebe primeiro e transforma depois. E aí, como diz o livro, ele é o mais manso, mais humilde, mais amável. É esse Jesus, e escandaliza as pessoas, né? Encontrar esse Jesus aí que a gente erra e que ele dá sempre uma oportunidade, isso escandaliza, né? Então, e traz também a cura para os nossos corações, né? Porque muitas vezes a gente vive a nossa vida. Uma vez eu vi uma jovem senhora aqui no chá, me marcou muito assim essa fala dela, né? Me marcou muito. E ela sempre teve uma vida muito difícil, né, tal, né, precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, né. E aí ela falou assim, eu tô cansada. Ela falou na mesa, né. Ela trabalha fora, né, numa empresa, né, do Brasil, né. Aqui em Brasília a gente tem, né, assim, né,
tem os órgãos públicos, né? Tem órgãos que definem coisas do Brasil, né? E ela trabalha num desses, né? E aquela competitividade, né? Aquela coisa, e tem as questões pessoais dela. E ela falou assim, eu tô tão cansada de ter que ficar me mostrando a melhor pro meu chefe, querendo ser a melhor, né? Ali porque uma raiz de uma rejeição grita no coração dela, né? E ela disse, eu tô cansada de ter que ser sempre a melhor, de buscar ser a melhor, de não errar, de ter que ser perfeita em tudo que eu faço, de carregar tudo nas minhas costas, né? E ela chorou, sabe, gente? Naquele momento, um silêncio tomou a mesa, né? E é tão impressionante, né? Porque quando nós encontramos esse Jesus, né? A gente não precisa viver as nossas vidas pautadas em decisões para que a gente seja aceita, para que a gente seja amada, para que a gente seja vista, né? E é a beleza do coração dele. Ele não te rejeita, ele não te expõe, ele não te envergonha, ele não te abandona, né? Muitas mulheres, elas não se afastam de Deus, não por falta de fé, mas elas se afastam porque elas acreditam que não são mais desejadas por Ele. Ah, não tem mais jeito. Ai, mas minha vida, eu não consigo, eu não sou aquela lá que está lá pregando, eu não sou aquela que está lá na frente de um ministério. Ah, não, deixa eu aqui no meu mundinho, né? E o encontro com Cristo, gente, não é julgamento, né? Lá no texto fala assim, olha, inesperadamente ele descobre os braços abertos. E isso, né? Porque a expectativa de quem está quebrada é rejeição, acusação, distância. A gente está sempre esperando o outro que vai nos atacar, a gente está sempre armada, a gente está sempre... Não, tá bom demais isso daqui para ser verdade. Daqui a pouco, não disse! A pessoa, ela tá tão ali ferida, né, que ela tá esperando o próximo ataque. Mas com Jesus a gente encontra abraço, a gente encontra acolhimento, a gente encontra perdão, né? E é isso. Vamos lá. Eita, gente, eu me perdi. Onde eu tô? Será que eu não consigo ver vocês escrevendo? Onde eu tô, gente? Que eu perdi. Alguém me manda no meu WhatsApp. Peraí, gente, eu vou me achar. Eu não sei, eu não lembro. Ai, vou pegar aqui um pedaço, tá? Talvez a beleza... Vou lá na página 101, tá? Talvez a beleza não seja uma categoria de que lembremos naturalmente quando pensamos sobre Cristo. Talvez pensamos sobre Deus e Cristo. Ah, não, peraí. Eita, não é não, gente. Parou na página 101, valeu. Valeu, gente, obrigada. Talvez a beleza... Já parou para pensar na amabilidade do coração de Cristo? Talvez a beleza não seja uma categoria de que lembremos naturalmente quando pensamos sobre Cristo. Talvez pensamos sobre Deus e Cristo em termos de verdade, não de beleza. Mas o motivo pela qual nos preocupamos com a sua sã doutrina é para preservar a beleza de Deus, assim como o motivo pela qual nos preocupamos em ter boas lentes focais em uma câmera e para capturar com precisão a beleza do que fotografamos. Permita que Jesus o atraia com a amabilidade do seu coração. Esse coração repreende
o impenitente com todo o rigor que podemos sentir. É um coração que caminha conosco pela brilhante campina do amor sensível de Deus. É um coração que atrai o desprezado e abandonado aos seus pés em esperança que se esquece de si. É um coração de perfeito equilíbrio e proporção, nunca exagerado, nunca se desculpando, nunca explodindo. É um coração que transborda de desejo pelo destituído. É um coração que inunda o que sofre, o profundo consolo da solidariedade compartilhada nesse sofrimento. É um coração manso e humilde. Portanto, deixe o coração de Jesus ser não apenas manso, mas também amável para você. Apaixone-se pelo coração de Jesus, por assim dizer. Tudo que quero dizer é que você precisa meditar sobre o coração dele. Essa é a grande chave desse capítulo, gente. Tudo que quero dizer é que você precisa meditar sobre o coração dele. Permita-se encantar, porque não inclui na sua vida uma quietude sem pressa, em que, ao lado de outras disciplinas, você considera o esplendor de quem ele realmente é, o que mais o anima, o seu mais profundo deleite. Por que não dá espaço à sua alma para se reencantar com Cristo, vez após vez? Quando você olha para os santos mais experientes e gloriosos da sua igreja, como você acha que eles chegaram ali? Essa é a chave desse capítulo, né, gente? Pela sã doutrina? Sim. Pela obediência resoluta? Sem dúvida. Pelo sofrimento sem cair no cinismo? É claro. Mas talvez tenha outra razão. Talvez a razão mais profunda seja que ele, com o passar do tempo, foram conquistados em suas afeições mais profundas pelo manso Salvador. Quem sabe, eles simplesmente provaram ao longo dos anos a surpresa de um Cristo que é atraído justamente por seus pecados, em vez de ser repelidos por eles. Talvez eles não se aprenderam que Jesus os ama, mas também o sentiram. Não podemos terminar esse capítulo sem pensar sobre as crianças na nossa vida. Jonathan Edwards contou às crianças que conhecia: não há amor tão grande, tão maravilhoso quanto aquele que há no coração de Jesus Cristo. Como podemos nós, nos nossos dias, nos nossos jeitos, fazer o mesmo? Como? Do que as crianças que cumprimentaram nos corredores da igreja mais precisavam lá no fundo. Sim, precisam de amigos, de apoio, de educação, de boas refeições, mas talvez a sua necessidade mais genuína, aquilo que mais a sustentará e oxigenará quando todas as outras necessidades vitais faltarem, seja sentir a atratividade de quem Jesus Cristo é para elas. Como ele realmente se sente em relação a elas? Como os nossos filhos, se formos pais, qual é a nossa responsabilidade? Essa questão poderia ser respondida com 100 respostas diferentes, igualmente validadas. Porém, como mais central a nossa responsabilidade é mostrar aos nossos filhos que até o melhor em nosso amor e nada mais do que uma sombra de um amor maior. Para deixar mais claro, tornar o terno coração de Cristo irresistível e inesquecível. O nosso objetivo é que nossos filhos deixem nossa casa na maioridade e não sejam capazes, pelo resto da sua vida, de crer que seus pecados e sofrimentos repelem Cristo. Esse talvez tenha sido o maior presente que meu pai me deu. Ele me ensinou a meus irmãos e a mim a sã doutrina à medida que crescíamos, é claro. O que por isso só já é uma negligência palpável na vida familiar evangélica atualmente. Mas tem algo mais do que ele mostrou que entra mais profundo que as verdades sobre Deus. O coração de Deus, demonstrando em Cristo o amigo de pecadores. Meu pai mostrou a beleza desse coração para mim. Ele não me impôs isso.
Ele me atraiu para isso. Nós também temos o privilégio de encontrar formas criativas de atrair as crianças ao nosso redor, ao coração de Jesus. O seu desejo é se aproximar de pecadores e sofredores de forma não apenas verdadeira, doutrinariamente, mas também atraente esteticamente. Ai, gente, que autor, né? Gente, que autor maravilhoso, que graça esse texto dele, né? O que verdadeiramente, gente, atrai e não é o medo, é o amor. E que é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos, é isso que nós devemos ensinar às crianças. Nós não devemos ser atraídos, olha, eu tenho que ir para a igreja, porque senão, eu tenho que orar, porque senão, não é isso. Né? É o coração de Jesus, é esse amor que nós devemos revelar para Ele. Não é a grandeza de Deus que muda o coração, mas é a bondade dele, gente. A grandeza pode até impressionar, mas é a bondade que transforma. E isso traz pra gente, né? Não é pressão, não é performance, não é cobrança, é encontro. É encontro, e eu me lembrei muito, né? De encontros. Esses encontros que Jesus teve com tantas mulheres, né? Cada encontro... foi gerada uma transformação, foi gerada uma mudança. E aí eu me lembrei, né? A gente fez um chá lindo aqui, que foi sobre... Eita, agora eu esqueci o nome do tema. A tenda, né? O nome foi A Tenda. E naquele momento, né? Quando Moisés ia até Deus, né? E ele ficava ali face a face com ele. Ele tinha oportunidade de estar face a face. E ele voltava brilhando, né? É lindo demais isso, né? É lindo demais a gente ver isso, né? Porque é você contemplar, é você... Ó, aqui, ó, o que diz nesse capítulo, gente, que eu não grifei. Ele fala que a gente precisa meditar nesse amor de Deus, de Jesus. Nós precisamos meditar nisso. Nós precisamos estar meditando nisso. Meditando em Jesus, né? Nesse amor dele. Não é o medo, gente. É esse encontro. Esse encontro que nós precisamos fazer. Né? E quando a gente larga as máscaras, quando a gente olha para esse amor de Jesus, e esse amor que nós devemos revelar aos nossos filhos, né? Nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Isso é transformador, né? Você pode até, talvez você se acostumou a viver, né? Muitas vezes diante das dores, parada, pesada, cabeça confusa. Às vezes você tá aqui agora desse jeito, com a mente confusa, barulhenta, preocupada. Mulheres outras estão presas, né, a uma dor, algo que ouviu, algo que vivenciou. A gente vai ter, né? E aqui a gente fala sobre o coração de Jesus, né? Ele não tá pedindo assim como aquela moça na mesa falou, eu tô cansada de performance. Eu tô cansada de performance. Jesus se mostra, né? Quando nós paramos ali, contemplamos esse coração, né? Ele mostra um coração que se inclina, que recebe, que cura, que chama para perto, né? Ai, gente, é muito maravilhoso isso. É muito forte a gente olhar para isso, né? E como a gente precisamos estar, ó, cada dia mais satisfeito em ti. Nós precisamos estar satisfeitos nele. Nós precisamos buscar ele, né? Nós precisamos
nos conectar a esse coração, nós precisamos apresentar esse Jesus para essas crianças, né? Não são os nossos erros que nos afastam dele. Existe, né, uma cura que acontece só quando você para de correr e começa a contemplar o coração de Jesus. E eu fiquei refletindo muito sobre isso ontem, né? Sobre a contemplação, né? A gente vive num tempo de muita pressa. Tudo tá muito rápido, tudo é raso, tudo é imediato. Mas o coração de Jesus, ele não se revela na pressa. A gente não vai reconhecer ele assim, né? Quando a gente vê, quando Moisés vai, né, encontrar com Deus, ele vai sem ninguém, ele vai sem nada. Ele vai ali porque nada pode distraí-lo, né? Nada. Nem performance. Ele não tem que enfeitar nada. Ele vai estar ali face a face com Deus, né? E nós vivemos em um tempo dessa de pressa, de performance. Eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ter as palavras mais bonitas, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que fazer. E isso vai cansando e vai nos distanciando desse coração de Jesus, né? Tudo é raso, tudo é imediato, mas o coração de Jesus, ele não vai se revelar na pressa. Às vezes você fala assim, eu tô tão distante de Deus, o meu coração tá tão vazio, eu tô me sentindo distante, eu tô me sentindo fria. E mesmo fazendo as coisas para Deus. Mas por que isso acontece? Porque está distante. Né? Precisamos nos contemplar esse coração de Jesus. E contemplar, gente, não é só olhar, é parar, é permanecer, é deixar o coração ser tocado. Não é só conhecer sobre Jesus, é contemplar quem Ele é. Né? Muitas mulheres sabem versículos, frequentam a igreja, ouvem as palavras, mas ainda não foram profundamente tocadas. Por quê? Porque conhecer não é o mesmo que contemplar. Conhecer é informação, contemplar é encontro. E é nesse encontro que a alma muda. É nesse lugar. Olha Moisés estava brilhando. Que coisa linda, né? Então a contemplação revela a beleza do coração de Jesus. O texto ele fala sobre a beleza desse coração de Jesus. Mas essa beleza não é percebida de qualquer forma. Ela precisa ser contemplada. Eu parei muito nesse texto quando eu li sobre isso. Eu falei, meu Deus, aqui é a chave desse texto. Essa é a chave para nós, mulheres, com essa vida agitada, corrida, acelerada. E às vezes você tá aí presa no automático, vivendo a vida no automático. Deixa, eu tenho que fazer. E tá aí fazendo, tá produzindo, tá criando, né? Tá ali nesse looping, tá fazendo, mas e o coração? E as emoções? E a vida interna? Tá limpando a casa, tá fazendo tudo. Mas é aqui dentro. Como tá, né? Como está? E como nós precisamos encontrar esse Jesus todos os dias face a face. Não só ler por ler, não só aprender para aprender, mas para vivenciar esse amor, experimentar, trazê-lo e levá-los este amor a quem está ao nosso lado, aos nossos filhos. Contemplando, né? Quando você contempla Jesus, você começa a ver a forma como Ele olha, a forma como Ele recebe, a forma como Ele não rejeita. Isso começa a organizar as coisas dentro de você. A rejeição, o medo, a dureza do coração. Porque quando nós contemplamos, nós vamos ficando parecidas com Ele.
E o que você contempla está moldando quem você está se tornando. O que você vem contemplando, minha amiga? É a cobrança? Né? Viveu sempre nessa cobrança, né? Aí se torna uma mulher dura, rígida, comparando, foi comparada, viveu uma vida ali, ainda está presa nessas feridas, porque não está na presença de Jesus, não está se enchendo dele, e aí você se torna uma pessoa totalmente insegura. E aí vive, né, nessas feridas, e ali está presa a rejeição, e você se fecha para as pessoas, se fecha para o mundo. Eu fazer chá de mulheres, eu receber na minha casa de forma nenhuma, eu fazer novas amizades, me conectar. Não, deixa eu ficar aqui. A rejeição, né? Mas se você verdadeiramente contempla o coração de Cristo, você se torna mais leve, gente. Mais mansa, mais segura, mais curada. E contemplar Jesus não é religioso. É transformador. E um dia eu conversando com uma pessoa muito próxima minha, ela é muito ferida. Eu já comentei dela pra vocês, porque ela é um caso de estudo, né? E a gente vê assim a dor humana, assim, da rejeição como a rejeição. Se você não presta atenção, você vai sendo engolida por ela, né? Essas feridas, elas vão tomando conta. E se você vive só uma religião, aí você usa até a palavra ao seu favor. Porque uma vez eu sentei com ela, ela pegou a palavra e usou a favor dela ali de uma forma. Eu falei, meu Deus, mas Jesus não é isso. E eu, na hora eu fiquei, gente, eu não tinha palavras. E até porque eu acho que ali também não caberia, né? Eu deixei ela falar. E eu só fiquei orando. Falei, Senhor, que esse coração tenha um encontro contigo. E você sabe um dos lugares que é um lugar para contemplar Jesus? É a mesa. É o devocional aqui, né? Quando você vem sem armadura, quando você vem sem se fechar, quando você se abre para aquilo, né? E a mesa, gente, ela conecta muito, né? Com Jesus. A mesa não é só um lugar de fala, é um lugar de contemplação. Quando as mulheres elas sentam à mesa, elas desaceleram, elas se abrem, ela sente, ela recebe. E a mesa cria esse ambiente para contemplar Jesus. Por isso não é só uma mesa bonita, é presença. E contemplar, gente, é se permitir ser amado. Muitas mulheres, elas sabem amar, mas elas não sabem receber amor. Elas não sabem. Um dia eu estava conversando com outra jovem senhora e ela falando sobre isso. Ela não sabe. Se o marido chega perto dela, ela já se arma. Ela não sabe. Ela não sabe receber amor. Então, para a gente aprender, a gente precisa ir lá, visitar através da contemplação de Jesus. Olhar Ele, a graça dEle, a bondade dEle. É uma vulnerabilidade diante de Deus. Não é performance, não é aquela coisa bonitinha. Ai, deixa eu mostrar para Jesus, eu bonitinha, com palavras bonitinhas. Não, às vezes não vai precisar nem de palavras. As palavras, elas vão fugir. É só a presença mesmo. Hoje Deus não está te chamando para fazer mais, para você viver uma vida acelerada, para você se encher de coisas. A cabeça tá cheia, né, minha amiga? A cabeça tá cheia, tá assim, toda hora você vai pegando 1000 coisas para fazer, fugindo, é uma fuga eterna. E Deus hoje está te chamando para você parar um pouquinho, né? Parar de tentar merecer, parar de tentar provar, parar de tentar se sustentar e simplesmente contemplar. Contemplar. Existe uma cura, gente, que só acontece quando você para de correr e começa a contemplar o coração de Jesus.
E agora eu quero que vocês fechem os olhos, né? Aonde vocês estão nesse momento. E eu quero que vocês imaginem, né? Jesus. Feche os olhos. E eu quero que vocês imaginem Jesus agora, né? E essa contemplação, gente, ela é um silêncio. Ela é um silêncio interno, sabe? Não é hora da gente ficar pedindo, ai Senhor, me abençoa nisso, ai Senhor, eu quero isso, ai Senhor, cura isso. Não. Contemplar. É buscar essa presença dele. Vamos respirar bem fundo agora. Quem pode, é claro, né? Mas quem não pode, vai tentando dentro da sua realidade. Eu quero que você respire fundo, assim. Solta devagar. Cheira a florzinha e assopra a velhinha. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou esvaziando de mim. Eu vou esvaziando as preocupações, os medos, os anseios. Vou removendo tudo isso. Agora só quem vai ficar não é a esposa, não é a filha, não é a mãe, não é a mulher que trabalha, não é o cargo profissional. Agora quem vai ficar é você e Jesus. Você e Jesus. Nós vamos nos desfazendo de todas as funções e se tornando só você e Jesus. Nós estamos tão acostumadas ao barulho, à pressa, às preocupações, mas agora não existe mais nada. Absolutamente tudo que você vai fazer agora, você vai despreocupar agora. Só estar buscando o silêncio da sua alma, um silêncio, aquietando. E talvez hoje a sua alma esteja inquieta. E aí eu quero te perguntar, por que você está tão inquieta? Por que tantos pensamentos acelerados? Por que tanta ansiedade? Por que esse peso que você carrega? Por que está abatida a minha alma? Lembra de Davi? E aí a gente ouve a resposta de Jesus. Não andei ansiosas por coisa alguma. Mas você tem andado ansiosa, cansada, sobrecarregada. E talvez o seu olhar esteja muito fixo nas suas dores. No que está faltando, no que não aconteceu, no que te feriu. Mas hoje o Espírito Santo te chama. Tira os olhos disso. Existe um lugar onde Moisés acessou. Um lugar de subida, um lugar de separação, um lugar de presença. Ele subiu ao monte e ali ele encontrou Deus face a face. E hoje Deus está te chamando para esse lugar. Não é só um lugar físico. É um lugar de presença, é um lugar onde não existe distração, não existe comparação, não existe cobrança. É só Ele e você. E eu quero que você sinta isso agora. Você está diante dele, mas você não vai pedir, você não vai ficar falando das suas dores. Você vai simplesmente contemplar. E às vezes é um colo.
Às vezes é um afago no cabelo. É um abraço de Jesus. E você não vai pedir nada. Você só quer a presença dele. A presença dele. E aí nós estamos, às vezes, cansadas porque a gente quer resolver tudo sozinha. Mas você precisa aprender a contemplar a glória de Deus. Porque é na glória que a alma encontra descanso. É na presença, é no coração alinhado. Às vezes você está tão presa a essas dores, minha amiga. Porque você não contempla a glória de Deus. Você não está com Ele. Você não busca Jesus na sua vida, né? Então você não precisa de mais esforço. Você só precisa de buscar mais a presença dEle. Você não precisa de controle. Você precisa contemplar. E você precisa, nesse momento, estar na presença dEle. E é neste lugar que Ele vai te forjando. É na presença que Ele vai te entregando as armas certas. É na presença que Ele vai te dando a força que você precisa. É na presença. Então eu quero que você fique agora na presença de Jesus. Ele está te abraçando. Ele está te olhando. Ele está fazendo um afago no seu cabelo. Ele está te dizendo coisas. Deus está dizendo, você precisa estar aqui, onde você sente, onde você descansa, onde você é amada, sem pressa, sem palavras, só sentindo a presença. E existe esse lugar, gente, onde o nosso coração, a nossa alma se aquieta, e esse lugar é na presença de Jesus, né? É contemplá-lo. E nós precisamos, né, buscar este lugar diariamente. Se está olhando para a ferida, se está olhando para as dores, seu coração não acessou o perdão, se está uma mente quieta, barulhenta, a resposta é contemple. Contemple Jesus. Tudo aquilo que Ele já fez por mim e por você. Isso nos basta para que possamos descer desse monte, continuar as nossas caminhadas, sem desistir diante dos desafios, sem querer provar nada para ninguém, apenas contemplando aquilo que o Senhor já fez por mim e por você. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Jesus, por este encontro contigo. Quantas mulheres, Senhor, tiveram a oportunidade de estar na tua presença, Senhor. Mulheres como a mulher do fluxo do sangue, que sangrava ao tocar as suas vestes, ao contemplar o seu olhar. Ai, Jesus. Mulheres no pecado, coração presa, e ao encontrar Jesus, contemplar a sua face, Ele traz o perdão. Ah, Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer por esta manhã, Senhor, onde estivemos aqui, Jesus.
envoltas na tua presença. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, meninas. E é isso. É sobre isso, né? É sobre isso. Que possamos apresentar esse Jesus aos nossos filhos, aos nossos lares. Tem alguém aí? Mandem corações. Se tem alguém aí. Tem alguém aí? Mandem corações aqui. Reajam para me saber que vocês estão por aqui. Muito obrigada, viu? Eita, 8h18. 8h18, foi mal. E é isso, gente. Vamos, amanhã a gente continua, né? Amanhã a gente continua. Hoje é daqueles dias que a gente termina mergulhadas aqui nessa paz, né? E é isso. Beijos. Vamos conversando por aqui, tá bom?